Fala, meus amiguinhos! Chegamos na segunda temporada do podcast Mãozinha Amiga. Aqui, a gente fala sobre o universo das pessoas com deficiência, dando aquela mãozinha para um mundo mais inclusivo. Eu sou a Sara Santos, jornalista, influenciadora digital e mulher com deficiência. E para começar com o pé direito, a gente vai falar de fé. Pois é, pessoas com deficiência também querem expressar a sua fé e muitas, infelizmente, encontram várias barreiras quando vão em um templo. Culturalmente, algumas igrejas reproduzem pensamentos preconceituosos sobre pessoas com deficiência, como a ideia de que a gente precisa de uma cura ou que a gente é inferior por ter uma diferença no corpo ou na mente. Mas a gente sabe que Deus é amor, né? Então, precisamos acabar com alguns preconceitos equivocados sobre deficiência. E para falar sobre isso, eu chamei o pastor Laidson Neri, que vai conversar um pouco com a gente. Seja bem-vindo, Laidson. Sara, eu que agradeço estar aqui, muito bom estar com você. Parabéns por esse trabalho que você está fazendo aí. Muito legal mesmo. Primeiro, se apresenta pra gente, fala que igreja que você pastoreia, conta um pouco sobre o seu trabalho. Ah, sim. Bom, sou pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Campo Grande. Hoje a gente é pastor, eu e minha esposa, nós somos pastores na Quadrangular, lá no bairro Zé Pereira e também no bairro Campo Belo. Nós estamos trabalhando, buscando levar, né, essa palavra de amor, de esperança, de fé, principalmente nesses dias, né, Sara, que as pessoas estão sofrendo mudanças na drásticas. Forma de viver, na forma de pedir comida, em tudo. E a gente está aí com essa missão de mostrar o amor, como você começou falando sobre isso, o amor que Deus é, porque ele fala que ele é o próprio amor, né? Então nós temos essa missão, eu e minha esposa. Um beijo para você, meu amor. Meu filho também, Samuel. Um beijo para vocês. A gente tem tentado falar sobre isso, sobre família, sobre amor, sobre Deus, sobre fé e esperança nesses dias, principalmente. Sim. Que coisa boa, isso é muito bom. Pastor, então, falando sobre deficiência, vamos começar falando sobre uma questão que é muito presente. Eu nasci em igreja, em berço evangélico, inclusive hoje sou evangélica, e é uma coisa que eu ouvi tanto, que hoje eu já até encaro assim, sabe? Toda vez que eu ouço, eu já tento quebrar, eu tento falar sobre isso de outra forma, que é essa ideia de colocar a deficiência como um castigo. Que é uma coisa muito antiga, né? De, a criança nasceu com deficiência por causa da língua da mãe. A criança nasceu com deficiência porque os pais fizeram alguma coisa. E é uma ideia muito equivocada. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Sara, isso é uma herança cultural forte, que isso não é nem do cristianismo. Isso vem antes do cristianismo. Certo dia tentaram até fazer uma pegadinha com Jesus, trouxeram uma pessoa com deficiência e falaram assim: Jesus, né, quem pecou para que esse rapaz aí tivesse, né, essa deficiência? E aí Jesus, né, com amor, sabedoria, o mestre que ele é, falou assim: mas ninguém pecou. Ou seja, as pessoas vêm com essa mentalidade muito tempo, né? E Jesus veio para quebrar isso. Ele falou assim: não, ninguém pecou, ele nasceu assim para que ele manifestasse a glória de Deus. Então, eu acredito muito em propósito. Sim, acredito muito que nós nascemos com uma missão, nós estamos aqui para realizar algo nessa terra. E assim, o dia que Deus criou a Sara, Deus olhou para Sara e falou assim: você vai descer lá, você tem uma missão, Sara, e você vai fazer isso, você vai falar com esse público, você vai sofrer algumas coisas, né? Porque eu me arrepio inteira. Às vezes as pessoas acham que Deus colocou a gente aqui no mundo e fala assim: não, agora você está aí, você ama a mim, então você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por privações. Não, Jesus falou também que nós passaríamos por aflições. Então, todos nós estamos aqui. No nosso propósito, a gente vai, muitas vezes, sofrer. No nosso propósito, às vezes, a gente vai chorar. Sim. No nosso propósito, a gente vai ser incompreendido. Então, chegaram para Jesus e falaram assim: e aí, esse cara aí, Jesus, o que você fala? Quem que é o errado? Porque às vezes a gente vive querendo procurar o erro das pessoas, procurar quem errou, quem pecou, o que aconteceu. Jesus falou: não, vocês estão equivocados, galera, religiosos, porque foram os religiosos, né? As pessoas que eram entendidos de Deus, entendidos de religião, porque tem muita gente que acha que é entendido de Deus e não é entendido de nada. Entendi muito bem. Porque, Sara, nós somos seres que a gente entende que nós somos seres que temos um corpo, uma alma e um espírito.
E o meu papel como pastor, hoje que eu entendi, a gente falando, que a gente começou falando, você perguntou quem eu sou, então eu acredito que eu sou chamado para falar para as pessoas que existe algo espiritual, existe uma alma, e nós precisamos cuidar disso também. Sim. Então Jesus veio para mostrar que nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui com uma missão, e as diferenças, elas fazem parte dessa missão. Tem algo que eu carrego comigo, que nós nascemos exclusivos. Nós somos exclusivos. Tem tantas pessoas, né? Bilhões de pessoas nesse mundo, ninguém é igual. Ninguém é igual. Então isso eu acredito que não pode ser obra de um acaso, né? Porque o acaso, em algum momento, ia dar uma falha ali na Matrix. Ia dar algum erro ali. Então, assim, são bilhões de pessoas no mundo. Ninguém tem a mesma íris que você tem. Ninguém tem a mesma digital que você tem. E nós somos diferentes. E essas diferenças que nos fazem sermos exclusivos é que nos deveria nos tornar inclusivos. Sim. Porque o que eu não tenho, Sara, você tem. E o que você tem, eu não tenho. Então, Deus fez assim, olha, é um quebra-cabeça. Cada um sendo diferente, cada um cumprindo uma missão, cada um cumprindo um propósito, né? A Sara aqui cumprindo o propósito dela, eu cumprindo o meu. A gente se junta, a gente se une, né? E juntamos a nossa missão e fazemos um mundo cada vez melhor, cada vez mais parecido com aquilo que Jesus veio mostrar. E a gente vê essa herança das pessoas querendo achar os erros, colocar no que é diferente, né, naquilo que eu tenho diferente, naquilo que você tem diferente, encontrar, mas peraí, onde que foi o acerto, onde que foi o erro, o que aconteceu, e a gente nasce com dons, com talentos, né, a palavra dom significa presente. Sim. E olha só que legal, a gente já nasce com alguns dons, nós já nascemos com alguns talentos, então nós já fomos presenteados com algo. Tem algo que eu gosto muito, que eu carrego na minha vida, que é a música, né? Desde gurizinho, desde bebezinho não, com 3 anos, desde os 3 anos eu comecei... Já nasceu cantando. Com 3 anos, né? Eu não lembro, é claro, mas os meus pais falavam que eu já cantava na igreja e tudo mais, né? Cresci nesse meio. E eu acredito que isso foi um dom, né? Um presente que eu ganhei. E cada um, você que está me assistindo, você tem um dom, você tem um presente que veio com você. E usa esse dom, usa esse presente. Às vezes tem tanta gente aí perdida nesses dias, né, Sara? Perdida sem saber para que caminho ir, para onde que direção ir. Ei, tem alguma coisa que você já carrega dentro de você. Alguma coisa que você já veio com você. Você ainda não descobriu, mas você tem. Talvez você não descobriu. Não, mas às vezes a pessoa até descobriu, mas não sabe como usar. Sim. Né? Não sabe como aperfeiçoar, não sabe como desenvolver. Então busca isso está dentro de você aí e brilha essa luz. Né? Tem tanta gente aí com a luz escondida, com a luz apagada, com a luz lá dentro do quarto, né? Sem poder mostrar para o mundo isso, sem querer mostrar. Então, assim, Jesus veio falar sobre isso, que nós estamos aqui, que nós temos uma missão, que essa diferença que talvez as pessoas olham e encaram como algo assim, nossa, você é diferente, você é assim, é algo que Deus colocou em você, uma marca, uma identidade, né? Um selo. Vai falar assim, olha, você vai usar isso para manifestar para o mundo que você tem um potencial, tem algo diferente, tem algo bom, que só você carrega. Tem algo que só você carrega, Sara. Tem algo que só eu carrego, tem algo que só você que está me assistindo carrega. E ninguém vai ser igual, Usa essa diferença para manifestar aí Deus, manifestar a glória de Deus, manifestar o que você tem de melhor para a gente fazer um mundo cada vez melhor e mais inclusivo também. Você falou sobre identidade, eu achei muito legal. Quando a gente fala de deficiência, infelizmente tem muitas pessoas, e isso não estou falando só de cristão, não, estou falando de pessoas de maneira geral da nossa sociedade. Tem muitas pessoas que olham para uma pessoa com deficiência e limita todo aquele indivíduo à sua deficiência. Sim. Não importa quão talentosa eu seja, quão bonita eu seja, quão inteligente eu seja, quão amada por outras pessoas eu seja, eu sempre vou ser a minha deficiência. E por isso eu sempre vou ser uma coitadinha. Exato, a pessoa te limita. Só que assim, o problema não é a deficiência. O problema, lógico que a deficiência, assim como outras características de outras pessoas, incluem dificuldades. Mas o fato de que pessoas com deficiência vivem em uma sociedade que se recusa a criar ferramentas de acessibilidade. Para que a gente tenha uma vida mais confortável, para que a gente possa viver com mais segurança. Mas a pessoa com deficiência em si,
Assim como uma pessoa sem deficiência, ela tem talentos, ela tem vocações, ela tem um dom, como você citou, ela tem um propósito de vida, que, inclusive, inclui a deficiência. Sim, com certeza. Eu, por muito tempo, eu me perguntava, porque eu tenho uma deficiência, minha mãe tem uma deficiência, inclusive tem um episódio com muito ela, legal. foi assisti, muito assim, massa. muito show. Eu queria chorar o episódio inteiro, eu fiquei muito emocionada. E eu me perguntava, caramba, não basta só eu ter uma deficiência, eu tenho mãe com deficiência e o meu pai também tem uma deficiência. Por quê? Tipo, o que aconteceu aí, Deus? Foi uma falha, defeito de fábrica, mas Deus não falha, certo? Então, com o tempo eu fui entendendo que parte do meu propósito de vida, que é inclusive estar aqui falando sobre deficiência com outras pessoas, o fato da minha mãe e do meu pai terem uma deficiência influenciou nisso também. Foi tudo ali com um objetivo, né? Então, Deus não dá ponto sem nó. Não, correto? Jamais. E, inclusive, é justamente por isso que a gente tem que acabar com esses preconceitos, tem que acabar com esses equívocos de que dentro da igreja só tem que ter pessoas perfeitas, ou de que Deus veio para determinado grupo de pessoas. Não existe pessoas perfeitas, né, Sara? Não existe. Existem pessoas que perfeitas. A gente acha que é perfeita. Então, assim, a igreja é formada por pessoas. Então, todos nós estamos ali para nos ligarmos espiritualmente em Deus, né? Para nos conectarmos em Deus, conectar o nosso espírito. Como eu falei, nós somos um corpo, né? Que temos uma alma e temos um espírito. Então, a igreja está para cuidar dessa parte, da alma e do espírito. A igreja é formada por pessoas e pessoas são imperfeitas. Pessoas são imperfeitas. Eu sou imperfeito, você é imperfeita. Todos nós temos uma imperfeição. Uma não, muitas imperfeições. Sim. Se eu for colocar uma lista aqui das minhas imperfeições, meu Deus do céu. O pessoal fala, nem vou assistir esse episódio. Mas todos nós temos uma história, como você falou, né? Todos nós carregamos uma história, carregamos um propósito, carregamos algo que só nós podemos carregar, que Deus colocou essa marca na gente e a gente vamos seguir firme. E talvez a pergunta não é igual você falou. Você se perguntou por quê? Por que eu nasci assim? Às vezes não é nem o porquê. Às vezes a pergunta é assim, pra quê? Sim. Pra que eu tô aqui? Peraí. Pra que eu sou assim? Então eu vou lá e vou realizar, e vou fazer, e vou brilhar com aquilo que eu sou. Com esse ser único que eu sou, que Deus me criou. Inclusive, agora eu tô estudando o livro de Lucas. Nossa, é muito legal. Eu fico lendo, gente, Jesus é muito bonitinho, meu Deus. E tem uma parte que fala justamente sobre isso. Jesus andava com todo tipo de gente na passagem dele aqui na Terra. E ele era questionado por isso, né? Tipo, você anda com cobradores de impostos, você anda com fulano, você anda com ciclano. E ele fala justamente, eu vim para essas pessoas, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. Então, assim, hoje eu percebo que a função da igreja é justamente ser esse elo, né? Entre o que Jesus foi e o que nós temos aqui hoje. Inclusive, ler esse livro, para mim, foi um conforto de pensar que nós, seres humanos, que temos ali um corpo fora do padrão, que temos alguma condição física ou intelectual diferenciada, a gente tem um conforto em Cristo, a gente tem esse aconchego, isso é muito bacana. Pastor, agora eu queria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso. Jesus não faz acepção de pessoas, não fez acepção de pessoas quando ele estava aqui na Terra. Isso se enquadra, inclusive, na questão da deficiência, né? Que a gente fala, deficiência não é defeito, deficiência é uma característica. Sim, mas é uma certeza. característica que diferencia uma pessoa, né? Que coloca ali dificuldades, que impõe barreiras. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que Jesus deixou de lição para as pessoas sobre essa questão? Sara, Jesus, ele estava no meio de todos, como você falou. Jesus não tinha acepção com ninguém. Tanto é que, se você olhar, existiam religiões, né, na época, que não aceitavam as pessoas com deficiência participarem dos cultos ali, dos momentos. E Jesus não, falou, vem geral. Foi todo mundo. Tem a história de Zaqueu. Zaqueu era um camarada baixinho, talvez fosse tivesse até nanismo, não sei. E ele foi lá e subiu. Ele era um cobrador de impostos, gente. Naquela época, o cobrador de impostos era odiado pela sociedade, né? Porque até o próprio Zaqueu fala assim, olha, eu prejudiquei muita gente, então eu vou consertar o meu erro.
E Jesus olha para Zaqueu e fala, ô Zaqueu, eu te vi aí na árvore aí, você está aí escondido, então desce aí que hoje eu vou pousar na sua casa. Então Jesus não excluía ninguém, ele estava ali, porque Deus, se Deus criou você, por que ele vai excluir algo que ele criou? Sim. Então é uma lógica assim que as pessoas não dá para entender, não tem nexo nenhum. Então Jesus ele estava com todo mundo. Tem até uma passagem bíblica que Jesus ele está em casa, e aí as pessoas começam a vir, né? Porque ele exala amor, exala palavra, exala... e as pessoas começam a se aproximar, se achegar à casa de Jesus, e quando vê tem uma multidão, que fala que nem o acesso da porta mais tinha como. E aí chegam 4 amigos de um paralítico e falam assim, a gente quer chegar em Jesus. E já vai lá e abre o telhado da casa de Jesus e desce ali. E Jesus fala assim, olha que fé que vocês têm, né? Então Jesus podia estar, imagina você tá lá na sua casa, de repente alguém abre o telhado e... e desce do nada. E desce do nada, fala, Sara, preciso que você trabalhe agora, porque eu sei que você tem algo aí para fazer agora, então preciso que você trabalhe aqui para mim agora, então vai. Então Jesus ele não excluía ninguém, como ele é o próprio Deus, né, em carne, que passou por aqui, pela essa terra, ele que nos criou. Então, ele não vai excluir uma criação, ele tem o amor. Ele falou que a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, Deus é como um pai. Então, Jesus enxerga as pessoas com verdade, Sara. Com verdade. Às vezes, a verdade que nós não enxergamos, que há em nós. Uhum. Então, Jesus olha para Sara e vê a verdade que existe dentro da Sara. Jesus olha para você e vê a verdade que existe dentro de você. Que, às vezes, até a gente tenta maquiar essa verdade. Até nós tentamos maquiar quem nós somos, quem ele nos criou. Mas nós precisamos acordar para a vida e ter um pouco de empatia, né? Porque em algum momento todos nós vamos, né, já tivemos ou vamos ter algo que vai nos limitar. A gente vai ficar mais velhinho, a gente vai ter menos força para andar, talvez vamos precisar do andador, de uma bengala, vão ficar mais velhinhos, as vistas não vão enxergar mais essa geração, né, que vive no computador, vive nas telas. A gente vai precisar, né, de uma letra maior. Opa, estou precisando, né, de algo enxergar melhor. Então, todos nós, em algum momento, vamos passar por alguma limitação, Sara. Então, se nós formos mais empáticos, a gente vai enxergar, opa, peraí, eu não preciso chegar lá para ver que eu preciso de uma legenda. Não preciso precisar de passar por uma limitação auditiva para ver que eu vou precisar de uma legenda. Não preciso passar por uma limitação para ver que eu vou precisar de algo, uma limitação física para ver que eu vou precisar de um elevador, de uma rampa. Sim. Então, assim, é começar a enxergar o mundo com mais empatia que a gente vai bem. Na Bíblia existem pessoas com deficiência retratadas, né? Eu queria que o senhor falasse brevemente, assim, um pouquinho sobre isso. Sim, Sara, tem pessoas com deficiência, né? Tem as pessoas que seguiam Jesus, né? Que tinham algumas de deficiência. Tem pessoas... Ali tem a questão de Mefibosete, que foi... minha história favorita. Que foi ali uma pessoa que foi esquecida, né? Foi humilhada. E aí Davi fala, não, peraí, tem algum descendente de Saul, que era o rei anterior, que eu quero honrar. E chama lá Mefibosete, faz ele sentar na mesa do rei e tudo mais. Né? Algumas pessoas devem conhecer essa história. Então, em nenhum momento, Deus excluiu ninguém, Sara. Deus excluiu ninguém. E se nós estamos dispostos a conhecer esse Deus, até, olha só, a gente falando de acessibilidade, vou aproveitar esse gancho, fazer uma... As pessoas tentam colocar um Deus inacessível. É verdade. As pessoas tentam colocar um Deus inacessível, que é um Deus, que é alguém que está longe, que está distante, que você precisa assim, fazer algo assim, extraordinário para você conseguir se aproximar. Às vezes as pessoas colocam Deus como algo tão longe, tão distante, que ele é tão puro, tão santo, que ele não cabe perto de mim, que tenho falhas, que sou erros, que sou pecador. E aí Jesus vem, desce à terra como Deus, né, como carne, mas também sendo Deus, e fala, não, peraí, eu vim aqui para poder viver o que vocês vivem. Jesus veio aqui como homem, né, comeu, né, sentiu cheiros bons, ruins, teve que fazer higiene pessoal, fazer tanta coisa, sentiu dores. E aí a gente está falando de acessibilidade, e Deus ele não é inacessível, Sara. Um Deus tão grande consegue
se caber dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro de quem nós somos. Então, Deus também é acessível e Ele quer que nós temos um relacionamento pessoal com Ele. Então, para com esse negócio de que Deus está longe, de que Deus é difícil de acessar. Não, basta a gente apenas orar. O que é orar? É falar com Deus, falar com Ele, buscar Ele em todos os momentos. Às vezes, sabe o que acontece? Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo propaganda assim: você que está com problema, venha para Jesus. Você que está sofrendo, venha para Jesus. Ei, e Jesus não é só para quem está sofrendo, não é só para quem está com problema, Ele é para todos. Tanto é que Ele nos criou para que nós tenhamos relacionamento pessoal com Ele, né? Então, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento. Ele é acessível. Ele está acessível. Ele está a uma oração de você. Ele está a um falar de você. Então, esse Deus aí é que quer ter um relacionamento comigo, com você, com todos nós. Inclusive, tem até um pensamento assim, foi uma coisa que as pessoas comentam muito nos meus vídeos do TikTok. Eu acho engraçado, que isso só acontece no TikTok. Tipo, hoje eu trabalho como influenciadora digital. E aí, às vezes eu posto um vídeo e a pessoa comenta, vai pra igreja que Deus vai te curar. Uhum. Aí eu fico, Jesus amado, mas eu não tô doente. E aí, assim, primeiro que deficiência não é doença. Deficiência não é doença. E segundo, que não deveria ser esse o meu objetivo, né, de me aproximar de Deus, receber uma cura por uma coisa que não é uma doença. E é muito complicado quando as pessoas que são cristãs, que estão ali num ambiente religioso, reproduzem isso, porque, poxa, ok, eu já tenho um entendimento de que eu não tenho uma doença e que está tudo bem, mas tem pessoas que não, e aí você vai falar isso para uma pessoa com deficiência que vai esperar essa cura? Então, assim, é muito louco. E aí, se algum dia alguém te tratar como menor por ter uma deficiência, manda a pessoa ler a Bíblia, gente. É muito fala, vai ler de novo que você leu errado. E assim, para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre, então, como pastor, de que maneira que a igreja deve receber pessoas com deficiência? Sim. Sara, eu acredito que Jesus cura, porque eu já fui prova viva disso, né? Eu tive pneumonia muitas vezes e teve um dia que meu pai fez uma oração, um propósito com Deus, e nunca mais eu tive, desde os 3 anos de idade até hoje. Mas, como você falou, deficiência não é uma doença, né? Então, eu acredito num Deus que cura, sim, né? Mas, muito mais do que uma cura física, eu acredito que Deus quer tratar e curar aqui dentro. Sim. Porque a gente vê muitas pessoas hoje que precisam muito mais. Hoje é muito mais proveitoso você curar aqui dentro, curar aqui, do que curar algo físico, do que curar algo, né, uma doença, uma enfermidade, não sei, talvez que você tenha. Bom, Sara, eu acredito que Deus cura sim. Tanto é que eu sou prova viva disso. Eu já passei por um problema respiratório muito sério. Até os 3 anos de idade, tive pneumonia várias vezes. E um dia meu pai fez uma oração. Sabe aquela oração que é aquela assim, que fala assim, hoje é o dia da oração. Aquela oração. E depois daquele dia eu nunca mais tive problema respiratório. Assim, tô vivão aí desde os 3 anos de idade, nunca mais tive problema com isso. Mas como você falou, deficiência não é doença, né? É só algo que... Uma condição física. Uma condição física. E, como eu falei agorinha, nós precisamos receber as pessoas com empatia. Com empatia, não precisar esperar ter uma limitação para lembrar, poxa, agora que eu estou precisando disso, Sim. Eu sei que tem muita gente também que vai precisar disso. Então eu vou lá e agora eu preciso, né, resolver essa situação. Então, hoje, a sociedade tem acordado mais, né, para acessibilidade, para tantas outras coisas. Então, a igreja, como é um ser vivo social, também tem acordado muito para isso, né? Então, hoje nós temos visto muitas igrejas com o ministério de Libras, com a questão do próprio templo ser mais acessível. Então, assim, tem tido um acordar para tudo isso, né? Tem tido um acordar social e a igreja, como ser social, também tem despertado para isso. E na nossa própria igreja, nossa própria denominação, né, que é a Igreja Quadrangular, a gente tem vários pastores que são deficientes físicos e estão aí pregando evangelho, bombando e tudo mais. Então, assim, olhar, eu acho que a gente resolve tudo isso com um olhar empático. Olhar as pessoas e ver assim, eu não vou precisar, talvez, passar por aquela pessoa passa, ou enxergar, a pessoa fala assim, peraí,
Qual a limitação que eu preciso resolver para essa pessoa conseguir receber essa palavra, né? Receber essa mensagem? Porque nós estamos ali, o papel da igreja é entregar uma mensagem que é uma mensagem que não é nossa, uma mensagem que vem de Deus. Então, qual que como eu consigo, as pessoas que entrarem aqui, elas vão, a finalidade, o fim é receber essa mensagem. Então, tudo eu vou fazer para proporcionar que essa pessoa entre aqui ou esteja em casa, né, me assistindo e consiga receber essa mensagem que vem diretamente de Deus. Que legal. Bom, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar seus conteúdos. Sim, Sara. Nós temos, eu e minha esposa, toda quarta-feira, às 19h30, lá no Facebook. Você vai procurar lá, Laidson Neri. Nós temos uma live lá toda quarta-feira, que se chama Escola de Sabedoria, a nossa live. Então, já está fixo lá toda quarta-feira, às 19h30. E a gente fala sobre propósito, fala sobre esse momento que nós estamos vivendo, como a pessoa conseguir encontrar o destino, o caminho. Falamos sobre, como nós falamos, né, que nós somos seres que temos um corpo, alma e espírito. Falamos sobre alma e espírito, falamos sobre isso. Então, você que quer acompanhar a gente lá, vai lá toda quarta-feira, 19h30, no meu Facebook. Nós estamos lá ao vivo, para você participar com a gente lá. Vem conversar com a gente, né? Vai ser muito bom ter você lá. Então, meu Facebook é Laidson Neri e meu Instagram também, laidson.neri. Segue lá. Legal. Pessoal, acompanhem também as minhas redes sociais, @soupassarinha no Instagram e no TikTok. E não deixem de seguir também o jornal Estado MS Online nas redes sociais para saber tudo que a gente está fazendo, tudo que anda acontecendo. Beleza? Muito obrigada e até a próxima!